Olá, tudo bem? E aí, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou o Fábio, né? Fábio Mendes, fisioterapeuta e especialista em acupuntura e especializado em práticas integrativas, principalmente aí no ozônio, que é o nosso bate-papo de hoje, que é principalmente para atender uma dúvida muito comum dos nossos alunos que fizeram o nosso treinamento. Bom, a gente tem um treinamento em Belo Horizonte, que eventualmente a cada 3 meses, 60, 90 dias, depende muito da agenda aqui. E tem um treinamento pelo Instituto Brasileiro de Ozônio e suas aplicações, e que fomenta cursos, talvez é o principal fomentador de curso para nós, fisioterapeutas, que eu também sou um dos professores desse curso, ok? E uma dúvida muito comum que acontece é que às vezes as pessoas saem, ouvem, as pessoas que chegam, nossos cursos de ozônio, a gente ainda está formatando isso. O ideal é que você tivesse uma carga horária um pouco maior, mas como existe uma ansiedade do profissional, ele quer aprender rápido e sair usando, então eu aconselho o primeiro treinamento, ele é um primeiro contato, você já sai dali capacitado para fazer o uso, mas de longe você vai estar altamente capacitado para fazer o uso. Entenda isso, é muito comum que um colega seu, que tem um hábito proativo de estudar sempre, fazer vários cursos, e já está atuando há mais tempo que você, ele vai ter habilidades maiores que você e normalmente resultados melhores também. Mas por que isso acontece? Porque como toda fase de aprendizado, você começa num nível mais superficial, você começa usando técnicas onde você se sinta mais seguro, agulhas mais superficiais, enfim. E o aprendizado, né, como o aprendizado ele depende de outros cursos, você não vai aprender a técnica em toda a sua plenitude. Mas eu percebo os pacientes, eles falam, os colegas, os alunos falam o seguinte: Fábio, eu vejo alguns pacientes não melhoram e tal. O que acontece? Que eu vejo alguns pacientes melhoram rápido, outros não. Eu achei que fosse melhorar mais rápido. A questão é que alguns alunos, alguns colegas fisioterapeutas, eles esquecem das outras técnicas que usam e quer usar só o ozônio. Entende? O ozônio ele é uma técnica complementar. Ele tem realmente um efeito terapêutico fantástico. Aqui, minha maior expertise é tratamento de coluna, principalmente nas radiculopatias. Por isso que nós temos um ambulatório SOS hernia de disco. Eu falei para o mercado, aqueles pacientes que tinham mais dificuldade de melhorar, que eram mais refratários, depois do ozônio, que a gente aprendeu, o ozônio já vem aprendendo a partir de 2006, com um avanço maior em 2011, e comprovando isso, replicando esses resultados por anos e anos em milhares de pacientes, centenas e centenas de pacientes e milhares de aplicações, depois de algum tempo eu já percebi o quanto isso era um diferencial, que a gente já fazia bem com acupuntura, eletroacupuntura, dentro desse universo nosso da fisioterapia. O ozônio veio para potencializar esses resultados. Depois disso, o que eu fiz? Eu falei para o mercado: olha, pacientes com hérnia de disco, eu quero tratar vocês, entende? Foi isso que nós fizemos com a criação do SOS hernia de disco, que agora está em fase da gente até fazer uma franquia dele, porque a gente reconhece, a gente vê o diferencial, os pacientes falam um para o outro, e isso causou na clínica um grande empoderamento, né? Na nossa autoestima melhorou muito com relação a esses pacientes que eram mais complicados. Só que a gente não faz só isso, né? A gente nunca pode esquecer que nós somos fisioterapeutas, nós temos conhecimento de cinesiologia, né? Nós temos que lembrar que nossos pacientes, a maioria das vezes são problemas, nesses casos, problemas de coluna, são problemas mecânicos. A gente tem que orientar o paciente, dar muito conhecimento para o paciente. E é aí que muitos dos colegas eles perdem. Nós temos uma ferramenta incrível que é a orientação desses pacientes. 95%, para não falar mais dos meus pacientes com hérnia de disco, com radiculopatia, seja por osteófitos, espondilolistese, hérnia de disco e outras síndromes mais complexas, eles vêm para mim, quase 100%, tá, pessoal? Quase 100% deles. Eles falam para mim, depois que eu dou uma aula, que é a minha primeira consulta, fica nessa mesa, minha primeira consulta, eu dou uma aula do que é a coluna, como que funciona e como que essa coisa, por que ele dói, por que a dor dele desce para a perna, por que a dor dele irradia para o braço. E no final dessa explicação, antes mesmo de eu começar, dele já perceber os resultados,
ele sente que ele está no lugar certo. Ele fala, não, agora eu estou no lugar certo, agora eu estou no especialista. Ele se sente... Eu não falei para ele que eu sou especialista em coluna, minha especialidade eu sou especialista em acupuntura e sou especializado nessas práticas, sim, exatamente coluna, onde dos meus 19 anos de formado, boa parte deles foi estudando e adquirindo know-how, tecnologia, conhecimento para descascar esses pacientes que são os mais, entre aspas, nós chamamos de são os pepinos, os casos mais refratários. Só que aqui nós temos também o laser terapia, nós trabalhamos com laser terapia do Dr. Ricardo Trajano, que é o melhor do mercado, nós trabalhamos com magnetoterapia de campo pulsado, né, que alguns conhecem como terapia Bemer ou MS-10, nós trabalhamos com orientação extremamente, a gente pega muito pesado nisso, faz dinâmicas aqui, o que pegar, como pegar, quando pegar, o que evitar, né? Então é o seguinte, a dica que eu te dou, veja dentro da sua clínica o que você já faz de bom, o que você já é foda aí na sua clínica, entende? Se você faz aquilo que os pacientes falam assim, olha, eu fui no doutor fulano, no ciclano, no Zé, no doutor João e não resolvi, é só resolver aqui com você. Então, se você perceba aquilo que você já é foda, você já é bom, use o ozônio para otimizar isso. O ozônio ele vai otimizar aquilo que você já faz bem e vai aumentar também o escopo de ação em outras coisas que talvez não é tão rotineiro, né? Nosso campo de ação aqui, que são as radiculopatias lombares e cervicais. Por isso que nós, em 2018, 2019, tive o prazer de ser convidado para palestrar no Congresso Internacional de Salvador com esse tema, ozonioterapia nas radiculopatias cervical e lombar. Por quê? Porque a gente já tem essa experiência, a gente tem muita história para contar. Também tive o prazer de palestrar no primeiro encontro científico internacional de 2019, que aconteceu em junho, porque a gente está construindo uma história bacana, sem fazer muito drama em cima da técnica, né? Seja sempre, porque às vezes eu percebo que pega muito pesado na parte de marketing e às vezes o conhecimento não é tão grande. E os pacientes hoje, com essa questão das redes sociais, eles estão muito bem orientados. Eles já olham, quando vê um profissional falando muito, prometendo muita coisa, ele automaticamente, alguns falam, isso é fake, esse cara eu não confio, né? Então, assim, para os pacientes, orientam bastante. Nós temos esse gap muito grande aí, essa janela de oportunidades que, antes de fechar um tratamento, mostrar para o paciente, nós fisioterapeutas, nós temos um conhecimento muito grande de anatomia, principalmente você que é colega também fisioterapeuta e acupunturista, você vai ter uma facilidade muito grande. O acupunturista, ele conhece a densidade do tecido na ponta da agulha, ele sabe onde é que ele está entrando, pele, tecido celular subcutâneo, músculo, né? Então você vai ter uma otimização muito grande nessa reação da acupuntura, do ozônio, provavelmente. E junte aquilo que você faz melhor, potencialize a expertise que você tem, coloque a ozonoterapia e nunca pare de estudar. Até hoje, mais de 10 anos aprendendo e ensinando a ozonoterapia, quando tem um congresso aqui no Brasil, que eu vejo que é um profissional que tem uma experiência maior do que a minha, que tem às vezes uma carreira internacional, eu vou, eu desmarco o que eu tiver que desmarcar e vou. Porque é um processo de aprendizado contínuo, porque às vezes uma frase que você aprende, que modifica a sua conduta, isso vai melhorar seus resultados, vai melhorar a sua autoestima, vai te dar um empoderamento profissional muito grande. E outra coisa, os resultados financeiros também vêm, entende? Porque o paciente com dor crônica refratária, ou seja, aquele que já bateu de porta em porta, esse paciente é o paciente que ele está ali, ele está disposto a pagar mais, ele está disposto a te valorizar enquanto profissional. Então é isso, não é só você que aprendeu o ozônio, não é só o ozônio, use o ozônio para potencializar aquela expertise que você tem, aquilo que você já é muito bom e use seu conhecimento para orientar o paciente. Antes de só chegar, fazer uma consulta, uma anamnese simples, aquilo que está fazendo ele sofrer, que é a dor dele, faça ele entender por que ele está sentindo, às vezes por que ele não está melhorando, quais que são as possibilidades que ele tem para melhorar isso, qual que é a sua experiência, principalmente se você já tem uma experiência boa. Fale disso. Meus pacientes aqui com fibromialgia, que já tem sucesso, que não, como é um tratamento mais longo de 6 meses, eu dou o telefone de outros pacientes que já se trataram, para ele poder comprovar aquilo que eu estou falando. Seja o mais transparente possível com o paciente, tá? Porque se você tem histórias boas para contar, se você tem conhecimento, você faz um trabalho verdadeiro, você não precisa esconder isso. Fale claramente, abertamente, porque nossos pacientes hoje eles já têm a capacidade
nossos pacientes com as redes sociais, ele já vem para a gente com certo conhecimento. Então nós temos que mostrar para ele que a gente está capacitado. E se você não está capacitado, se capacite, corra atrás de treinamentos. Tá bom? Uma dica aí, um forte abraço.